Olá, tudo bem? Mais uma vez, muito prazer, irmão Fabrício, bacharel em teologia. Vou falar mais um vídeo, quarto vídeo, sobre a filosofia cristã medieval chamada de escolástica, já do século IX, século X, até o século XIV, digamos assim, né? Início da escolástica, ou período medieval da filosofia cristã ou teologia cristã, e continua ainda o questionamento entre bem e mal, entre fé e razão, né? Fidelis ou fidelium, né? Fidelidade, fé, e ratio ou razão. A filosofia serva da teologia. Filosofiae anquila theologiae. Filosofia serva da teologia, ou filosofia cristã propriamente dita, que foi o movimento também dos teólogos, dos padres, os pais da igreja, canônicos, ou seja, escritores, os não canônicos, que eram professores, eram apologetas ou apologistas, eram exegetas, ou seja, intérpretes da palavra da Bíblia, ou como eles chamavam, Dei Verbum, ou Palavra de Deus, que conciliou a filosofia pagã grega, sobretudo Platão, neoplatônica, Platão e Aristóteles, em Agostinho e Tomás de Aquino, chamada dupla verdade ou dois caminhos, que eles acreditavam que era possível conciliar a fé, os caminhos da fé e a razão, né? E a fé, diziam eles, acreditavam eles, os filósofos cristãos, os teólogos medievais, escolástica porque vem das escolas, né? Que depois surgiram universidades, Salamanca, Toulouse, Montpellier, Sorbonne, Florença, né? Pisa, Coimbra, Salamanca, de onde vieram Tomás de Aquino, Inácio de Loyola, entre outros. A fé, então, superava a razão e a filosofia estava subordinada à teologia, que é o período de transição da história universal, secular, e a história eclesiástica, ou história da igreja, estuda o período de transição da Idade Antiga, a patrística, para a Idade Média, ou chamada escolástica. Então, eles acreditavam, sobretudo Agostinho de Hipona, Aurelius Agostinhos, do século V, creio em tudo que entendo, né? Mas nem tudo que eu creio também entendo. Eu vou repetir. Agostinho dizia: creio em tudo que eu entendo, mas nem tudo que eu creio também entendo. Credo ut intelligam. Eu creio para poder entender. Então era uma fé mais voltada à razão, racionalizada. E ele encontrou, Agostinho, com um bispo chamado Ambrósio, que lhe apresentou os caminhos da filosofia, sobretudo o neoplatonismo de Plotino e a própria filosofia, a essência da filosofia de Platão,
filósofo do quinto século. Entendia e concebia Deus com a unicidade de Deus, a beleza, a santidade de Deus, a providência, né? Então Agostinho, sintetizando, ele pega o mito da caverna de Platão, né? Que era a caverna, figuras informes, disformes, por exemplo, as sombras, o reflexo da realidade, né? Que vem para o sol. E o sol, para Agostinho, é Deus que desvanece as sombras e aparece a ideia exata das coisas, como as coisas funcionam. E Agostinho tira daí de Plotino, o neoplatonismo de Plotino, com o seu mestre e professor confidente, o bispo Ambrósio, a doutrina da teoria da caverna de Platão, e ele sintetiza a chamada teoria da iluminação agostiniana, que era encontrar a verdade em Deus. Deus seria o objeto da iluminação. Então, se aproximar de Deus, segundo Agostinho, era aproximar-se da verdade, a verdade bíblica, a verdade liberta, como diz lá nos evangelhos, Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já no século X, a chamada Baixa Idade Média, período da escolástica, né? Você tem o Império Carolíngio, né, de Carlos Martelo, que ele entendia a educação era um instrumento de transformação, de ascensão social. A educação, o estudo, era voltada para todos. Já você já tem Tomás de Aquino e Gregório Palamas, da Igreja Bizantina, a Igreja de Bizâncio, do Império Bizantino, que ele tenta conciliar as doutrinas aristotélicas. Aí você tem no Oriente Árabe, Avicena, Averroes, entre outros, né? Você tem a produção, o manual de Pedro Lombardo, Petrus Lombardos, do século XI, mais ou menos, e você tem a Suma Teológica de Tomás de Aquino, que seria um aristotelismo filosófico cristão, digamos assim, que ele concilia a filosofia e as ideias de Aristóteles com a filosofia e teologia cristã, bíblica. E mais uma vez, Tomás de Aquino, Pedro Lombardo, Gregório Palamas, eles tentam conciliar a fé e a razão, a verdade revelada. E eles têm Deus, né? Vem de Aristóteles, causa eficiente, né? Que produz o ser, a existência das coisas, potência e ato, né? Deus como ser necessário, contingente, ou primeiro motor, ou primeira essência, né? Os graus de perfeição, né? A causa inacausada, ou seja, o primeiro motor imóvel, ou seja, Deus não precisa de outro ser, outra ideia que explique a sua existência. Ele mesmo é a essência da criação, da existência, digamos assim. Isso vem de Aristóteles e Tomás de Aquino, com Gregório Palamas, Pedro Lombardo, sobretudo Tomás de Aquino, ele vem sintetizar
essa ideia da filosofia aristotélica, filosofia platônica ou neoplatônica de Agostinho, e traz para a realidade cristã e sintetiza e cria a filosofia cristã ou escolástica ou medieval. Também muito forte em Tomás de Aquino e Aristóteles é a questão da ideia do bem e do mal, da justiça, da liberdade humana, do livre-arbítrio, de Deus, seus atributos comunicáveis e incomunicáveis, a natureza divina, os universais, as ideias, né? O belo, o feio, a estética, né? O realismo, que são escolas dos universais, realismo, ultra-realismo e nominalismo, né? As formas, né? O nominalismo, o realismo, os universais são independentes e existem independente do particular ou de algo que o explica ou faça existir. Ou seja, Deus simplesmente é aquele que é, o existente, né? Como diz lá no Velho Testamento, no Pentateuco, de Moshe ou Moisés, eu sou, né? O Deus autoexistente, o primeiro motor móvel, né? Então, Tomás de Aquino, com a sua Suma Teológica, as sentenças quatro librum sententiarum, os 4 livros da sentença de Pedro Lombardo e os escritos de Gregório Palamas, da Igreja Bizantina, vêm sintetizar a filosofia platônica aristotélica e dando uma cara de uma filosofia cristã, digamos assim, e preparando as ideias, as catedrais góticas, o estudo da aritmética, da metafísica, da religião, da filosofia, das artes, a centralidade do indivíduo, né? A dignidade do indivíduo, as cosmovisões antropológicas e teocêntricas, dando início ao germe, ao fruto, à semente que vai germinar na renascença, né, na Idade Moderna e na Reforma Protestante. Tá ok? Um abraço aí, que Deus abençoe, paz para todos.